vivo. Então tá bom. Passado já das 18 horas, então muito boa noite a todos que nos assistem aqui nessa live. Dizer aqui em nome da Anacom, em nome do nosso presidente Miguel Zain, que é uma grande alegria poder estar aqui em mais uma oportunidade para dividir conhecimento e trazer aqui dois grandes colegas que detêm o maior notório saber jurídico aqui a respeito de um tema que é a multipropriedade, que vem acontecendo cada vez mais frequente, se fala cada vez mais deste tipo de propriedade, tipo de condomínio. E aqui temos hoje o Dr. Rafael e a doutora Cláudia, que irão debater os cases, trazer exemplos, aonde surgiu, quais são os desafios, como é que se operacionaliza na prática, efetivamente, esta modalidade de propriedade. Então, quero inicialmente saudar aqui os dois colegas advogados, que muitos nos honram aqui com a sua presença, e fazer aqui uma breve apresentação de ambos os profissionais que estarão conosco nesta live. A doutora Cláudia Santos é advogada atuante especificamente no direito condominial e imobiliário, é pós-graduanda em direito imobiliário e direito processual civil, é diretora adjunta da Anacom RS, possui expertise como coordenadora jurídica e gerente de condomínios em imobiliária de grande porte e tem atuação como síndica residente em 5º mandato consecutivo e síndica profissional. Dr. Rafael Paiva Nunes é sócio-diretor da Paiva Nunes e Filter Advogados, pós-graduando em Direito Imobiliário, é membro da AGAD, Associação Gaúcha de Advogados de Direito Imobiliário, e do IBRADIM, do Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário. É membro das comissões de hotelaria e multipropriedade, incorporações imobiliárias, consumidor e negócios imobiliários da IBRADIM. Membro da Comissão Especial de Direito Imobiliário da OAB-RS, é diretor adjunto da Anacom RS, e gestor de timeshare em Punta del Este, Uruguai e Ingleses, Santa Catarina. Assessor jurídico de 6 associações de multipropriedade de empreendimentos em Gramado, Foz do Iguaçu, Olímpia, São Paulo e Caldas Novas, Goiás. Vocês podem ver, então, que possuem aí do mais alto quilate o currículo dos nossos dois convidados de hoje. Mais uma vez agradeço aqui a presença de todos vocês que nos assistem, a saudação especial aos nossos convidados. E sem mais delongas aqui, passo a palavra aos doutores, então, para iniciar essa conversa, esse diálogo, esse grande compartilhamento deste assunto tão importante que é a multipropriedade. Doutores, muito bem-vinda e muito obrigado pela presença de vocês aqui. Muito obrigado, Ramon, pela abertura da nossa live de hoje. Só uma pequena coisinha, sobrou um N ali, tá? É pós-graduado. Já terminei faz um tempão. Faz um tempão que eu terminei já a pós-graduação em Direito Imobiliário, né? E nosso escritório é exclusivamente de Direito Imobiliário aqui também, né? A exemplo da maioria dos advogados da Anacom, que é uma associação que veio efetivamente defender os direitos dos advogados condominiais e veio muito forte, né? Forte com a força do nosso líder, Miguel Zain, mas também forte com a força de cada um de nós, que com essas lives, com essa disseminação de conteúdo, temos fortalecido a live. Né, doutora Cláudia, que também é nossa diretora adjunta aqui do Rio Grande do Sul? Exatamente. Boa noite aí aos colegas. É uma satisfação imensa estar aqui conosco, com vocês essa noite. Estamos debatendo esse tema tão importante, né, com os nossos colegas e com os nossos participantes aí da live, nossos espectadores. Nós tínhamos combinado, viu, porque tem duas dinâmicas de live, né? Uma dinâmica que vai interrompendo e uma dinâmica que vai, ao final, fazendo as perguntas. E aí nós combinamos, eu e a doutora Cláudia, de fazermos uma live mais dinâmica, uma live que possa ter intervenções, que possa ter interações a todo momento, né? Para que o estudo último seja aproveitado da melhor maneira possível. Então, a doutora Cláudia vai fazer um debate aberto conosco para que a gente possa, então, ter acesso a esse conteúdo. Bom, doutor Ramon, fica à vontade também, né, Rafael, de debater aí em todos os assuntos que julgar pertinente. Não, vou ficar bem quietinho aqui, anotando tudo e aprendendo bastante com vocês dois. Ok. Bom, eu não sei aqui, a primeira live que a gente faz pela Anacom, como é que funciona o chat, as perguntas do YouTube, se
se a gente terá a oportunidade de responder algum questionamento, mas aí o nosso operador aqui nos ajuda nisso. Vamos iniciar, então. Eu fico cuidando aqui, se entrar no chat, eu coloco aqui para vocês, aí não precisam vocês ficar cuidando. Me faça a gentileza, mas como a minha tela vai estar dominada pela apresentação, então eu peço a gentileza de vocês me ajudarem nisso, tá? Perfeito. Bom, pessoal, uma das questões que a nossa live traz, né, e o objetivo dela é trabalhar com condomínio de multipropriedade, mas falar sobre análise de cases e problemas atuais enfrentados. Essa é a chamada da live. Mas a doutora Cláudia me chamou a atenção de um pequeno detalhe. Doutor Rafael, será que todo mundo sabe o que é multipropriedade? Então, a gente resolveu criar uma lâmina anterior, que é a primeira lâmina que nós vamos ver aqui, que é para falar um pouquinho sobre, rapidamente, se você sabe o que é multipropriedade. E vamos falar o que a lei nos trata sobre o assunto. Dando um breve histórico, tá? Eu trabalho com timeshare, com multipropriedade, desde 1994. Quando fui gestor de vendas de timeshare em Punta del Este e em Breza, Santa Catarina. Eu sou multiproprietário de um empreendimento de Gramado que tem mais de 40 anos já de existência e de instalação de condomínio, né? E, então, assim, eu sou um entusiasta da multipropriedade, que hoje é multipropriedade, mas é multipropriedade a partir de 2018, efetivamente, né? A partir da Lei 1377 de 2018, onde essa lei inseriu diversos artigos no Código Civil e também inseriu artigos na Lei 6015, que é a Lei de Registro Público, né? Então, o artigo 1358-C, ele é muito claro e nos resume o que é multipropriedade. Regime de condomínio em que cada um dos proprietários de um imóvel é titular de uma fração de tempo. Aqui nós já temos a premissa básica. Então, ao invés de eu ter uma casa na praia, ao invés de eu ter um apartamento na serra, ao invés de eu ter um imóvel durante 100% do ano, 365 dias, e ter despesa sobre todo o ano, IPTU integral, condomínio integral, mas eu só vou lá 15, 30 dias por ano, e o resto vai cunhado, vai sogra, vai parente, se vai, né? Eu tenho a opção hoje, e há já muito tempo, isso nasceu nos Estados Unidos, Europa, está no Brasil há mais de 40 anos, eu tenho a possibilidade de pegar uma propriedade imobiliária e dividir a utilização dessa propriedade por tempo. Tá? A lei nos dá alguns requisitos, agora apropriados de tempo, mas basicamente os tempos são semanais, são cotas de uma semana, e cotas fixas, flutuantes ou sistemas mistos, né? Então, seguindo a leitura do artigo, corresponde à faculdade de uso e gozo. Veja, eu posso usar, eu posso alienar, eu posso alugar, eu posso fazer o que quiser, emprestar, fazer o que quiser com a minha semana, com a minha fração. Com exclusividade, então, aquela semana eu uso com exclusividade a totalidade do imóvel. Então, é diferente de um condomínio voluntário, condomínio civil, onde eu, Cláudio e Ramon, somos donos de um imóvel. Não, a multipropriedade é diferente. Nós não somos condôminos de um imóvel. Na multipropriedade, nós somos multiproprietários, ou seja, mais de um proprietário do mesmo imóvel, e o Ramon vai usar a semana dele, eu vou usar a minha, Cláudia vai usar dela, e cada um vai pagar o proporcional à sua cota. E por isso, no final do artigo, diz que é exercida pelos proprietários de forma alternada. Tá? Eu botei aqui, estou aqui do lado, a lâmina é grande, mas eu estou aqui do lado. Eu trouxe aqui, rapidamente, alguns princípios desses artigos e alíneas que foram incluídas pela Lei 13.777, para a gente pegar o principal da lei. Sugiro a leitura do artigo 1358 seguintes, ou, em especial, a leitura da própria lei, tá? Porque ela é uma lei muito bacana. O 1358-C, parágrafo único, continua sendo, mesmo que se todas as frações forem do mesmo proprietário, ou seja, o Ramon, e nós temos clientes assim, compraram todas as semanas do ano. Ou seja, pode utilizar o apartamento o ano todo. Mas ele não deixa de ser multipropriedade por conta de ser de um único dono
o imóvel todo, o ano todo. Tá? O D nos fala que é indivisível, não tendo extinção de condomínio. Ou seja, os multiproprietários não têm extinção de condomínio para extinguir essa multipropriedade. Pode haver condomínio de uma fração. Eu, Cláudio e Ramon podemos ser condôminos em uma cota. Nós comprarmos juntos uma cota. Mas não há extinção de condomínio todo e nós, não querendo mais conviver em conjunto, em condomínio com essa cota, a gente pode, sim, fazer a extinção de condomínio da cota, né? O E fala da fração de tempo, mínimo 7 dias, é indivisível. Isso aqui nós estamos falando de cota de utilização. Porém, nós vamos ver um pouco mais adiante, em termos de utilização de pool hoteleiro, a hotelaria pode alugar por dias, mas a semana é fechada em 7 dias as frações de tempo, dentro do mínimo. Podem ter frações de 14 dias, podem ter outros formatos, mas no mínimo é 7 dias. A instituição da multipropriedade é entre vivos, ou seja, nós vamos instituir uma multipropriedade, ou mesmo por testamento. E aqui é muito interessante. Minha família tem um imóvel na praia, eu deixo em testamento, e este imóvel vai seguir o rito da multipropriedade quando vier a faltar. E aí o fulano vai usar determinado um mês, o ciclano vai usar outro mês, e assim eu faço, por testamento, a instituição da multipropriedade. Tá? Sendo a instituição qualquer o formato de registro obrigatório. Multipropriedade é direito real, é propriedade imobiliária, assentada lá na matrícula do imóvel. O G aqui, né? Convenção de condomínio define as regras de utilização da área privativa. Veja, aqui nós temos uma diferenciação da multipropriedade, um condomínio de multipropriedade, a um condomínio edilício normal. Tá? Por que nós temos essa diferenciação? Porque no condomínio edilício normal não há regulamentos sobre a unidade privativa. Há regulamentos sobre a atividade comum, nas áreas comuns. Mas no condomínio de multipropriedade, a convenção faz algumas previsões de regulamentação da área privativa, por ser uma unidade comum também. Doutor Rafael, me permite uma intervenção? Claro, vamos. Convenção é algo que nos interessa muito, né? É algo que cada vez mais os condomínios têm buscado a regularização, né, do seu regramento interno por meio da convenção. Eu queria que o senhor explicasse para a gente como que funciona a convenção no condomínio de multipropriedade. Ela funciona da mesma forma? Como é a instituição? Quais são as regras para a instituição de uma convenção? O registro se dá da mesma forma? E como que funciona no condomínio? Ele tem um regramento geral e depois tem o da multipropriedade. Se você pudesse falar um pouquinho para a gente como que funciona. Perfeito. E aí, doutor, só uma intervenção também. Junto com a convenção, explica o regimento interno também. Isso. Bom, então, assim, a convenção de condomínio, nós temos que lembrar que a multipropriedade é um condomínio edilício. Bom, tá? Lei 4591, condomínio normal. Então, por ser um condomínio normal, tem uma convenção que vai regular áreas comuns, disposição de voto, formato de assembleias, tudo idêntico. Porém, é uma convenção que tem particularidades. Por que tem particularidades? A própria lei traz algumas previsões e as diferenciações da convenção de condomínio de uma multipropriedade para a convenção de condomínio de um edilício tradicional estão na alteração da lei, que fala que o administrador pode ter alguns poderes diferenciados, por exemplo, na gestão operacional daquele empreendimento, que não precisa de assembleia, que pode dispor, por exemplo, da questão de como se dará a utilização e a renovação de equipamentos da área comum, da área privativa. Então, como é que funciona a questão do mobiliário, da área privativa? Veja, é uma inserção de uma condição, de um regulamento na convenção de condomínio que trata de questão privada da unidade imobiliária. Então, a convenção de condomínio de multipropriedade, surgiu a leitura da lei, ela traz algumas diferenciações, mas a convenção, a raiz é a mesma.
Inclusive, para nossos colegas advogados, todos que estão nos ouvindo aqui, a lei é de 2018, mas há multipropriedades há mais de 40 anos no Brasil. Isso quer dizer que previsões legais inseridas na lei de 2018 podem ser objeto de alterações nas convenções de condomínio, que é trabalho para todos nós advogados que labutamos aí na área condominial. Só muito importante que essas alterações passem por assembleia, porque há empreendedores que não estão fazendo isso, estão alterando a convenção sem assembleia, com o pressuposto de não ter transferido ainda as frações na escritura do registro de imóveis. Então, no registro de imóveis é dono de 100% do empreendimento, ele vai lá e muda a convenção de condomínio sem a assembleia, com condomínios já instalados. Condomínios já instalados. Doutor Rafael, o quórum é o mesmo de 2/3 para alteração ou para instituição, segue todas as regras do Código Civil, assim como o condomínio edilício que não é de multipropriedade. Todas as regras, e aí nós vamos seguir agora com a apresentação, porque alguns desses pontos estão lá na apresentação, que fala sobre a questão da instalação, tá? Mas vamos seguir, que a dinâmica é boa. Por favor, me interrompam se a gente estiver muito rápido. Eu estou agilizando um pouquinho este ponto, porque esse ponto é para dar um passant para o nosso pessoal, tá? Não, o ponto principal não começou ainda da live, vai começar. Fiquem aí, né? Veja, o 1358M, parágrafo primeiro, fala das atribuições do administrador, porque respondendo uma das questões, Cláudia, na multipropriedade, por basicamente ser sobre um empreendimento hoteleiro, o funcionamento de uma multipropriedade é diferente de um condotel e é diferente de um condomínio edilício tradicional. Existe uma bandeira hoteleira por trás, existe uma administração que tem suas vicissitudes, né, de hotel, que é check-in, check-out, convênios, venda de diárias, administração de pool, é uma complexidade enorme. E a lei de multipropriedade diz que o administrador de multipropriedade deve ser profissional. Então, aquele vovozinho que carrega a sacola dos amigos, aquele vovozinho que é o multiproprietário, que diz, não, deixa que eu administro aqui para nós, em multipropriedade, esquece. Tem que ser um administrador profissional, que é outro campo, inclusive, bem dinâmico, que está agora no nosso mercado, que é a das gestões de multipropriedades, que é um mercado que está crescendo e muito no Brasil, e que vai precisar de especialização cada vez mais. Tá? Concluindo aqui, o Ramon pediu para falar sobre o regimento interno. Ramon, no regimento interno tem uma particularidade muito interessante. O administrador da multipropriedade, ele pode, no regimento interno, ele pode regular questões operacionais sem a necessidade de assembleia. Então, no regimento interno, vamos pegar uma questãozinha do regimento interno. Horário de barulho, horário de silêncio. Uma coisinha boba, né? Está lá no regimento interno que tu coloca. Mas vamos transportar isso para multipropriedade e vamos falar de horário de check-in e check-out. Check-in e check-out é questão operacional. Percebe? O administrador, ele tem o condão, ele tem o direito, ele tem quase o dever de ajustar aquela operação daquele negócio e ele tem o direito de, inclusive, mudar o regimento interno no que diz respeito à operação do empreendimento. Ele não pode mudar outras questões que dizem respeito à disposição de direitos de condômino. Não, não é isso. Tá? Ele pode, por exemplo, determinar qual é o local de um fumódromo, por exemplo, dentro de um condomínio. Depende. Se isso não mudar, e aí nós vamos seguir a questão condominial, que ela deve ser respeitada. Nós vamos falar hoje aqui sobre uma alteração de uma área comum que foi realizada pelo administrador e que foi realizada de forma irregular. Tá? Então, se ele, por exemplo, fizer isso, mas fizer isso modificando uma área comum, ele tem que chamar a assembleia. Tá? Então, a questão não é ele poder mudar. Mas, por exemplo, horário de funcionamento das piscinas.
o horário de funcionamento da piscina, ele pode regular, como administrador ali do hotel, ele pode regular o horário das piscinas, por exemplo, né? Para a gente botar um exemplo prático aqui. Nós aqui, eu, tu e a Cláudia, condôminos edilícios, nós vamos regular a nossa piscina conforme uma assembleia. No hotel, o administrador tem essa condição. Beleza? Vamos adiante. Aí eu falei ali da obrigatoriedade do administrador profissional, e aqui no 1358S, nós temos o surgimento, na lei de multipropriedade, da anticrese legal. Tá? O que é anticrese legal? É você poder tomar conta dos frutos de uma locação para poder satisfazer um direito de crédito. Todo condomínio, imagina, Cláudia, naqueles condomínios que tu atua lá, que tu atua anos na Carte Real, tá? Aí tem um imóvel alugado e o condomínio não é pago. Imagina que bacana o administrador do condomínio pegar o valor do aluguel para pagar o condomínio do proprietário. Isso é anticrédito. É um sonho isso, né, doutor Rafael? É um sonho, né? Então, assim, na multipropriedade, isso é possível a partir do advento da Lei 13.777. Antes não poderia. E aqui é um pulo do gato para as eventuais alterações nas convenções de condomínio pré-lei, que não tinha essa previsão, né? Então, a anticrese agora é legal, o administrador pode, de um condômino multiproprietário, que colocou sua semana no pool, né, para fazer o rateio lá do pool, ele pode reter o valor do pool e quitar a cota do condomínio e o que sobrar ele entregar, então, para o condomínio inadimplente. Tá? Então, isso é muito bacana, é uma alteração da lei, uma inovação fantástica nas multipropriedades. Né? E a multipropriedade, terminando esse nosso capítulo aqui, a multipropriedade, a Lei 13.777, também alterou a Lei 6015, com a possibilidade de abertura de matrículas para as frações. Então, muitas multipropriedades no Brasil, anteriores à lei, tinham o quê? Na própria matrícula, uma matrícula extensa, enorme, com todos os multiproprietários da mesma matrícula. E aí a Cláudia casa, vai lá a verbação de casamento na matrícula de todo mundo. A Cláudia separa, vai lá a separação na matrícula de todo mundo, né? Imagina, daqui a 10 anos, uma matrícula dessa. Meu Deus! Ainda mais, vamos pegar aí o Ramon, tem 15 filhos. Imagina, o Ramon vem a falecer e os 15 vão lá... formal de partilha. Eu estava falando nisso e eu pensei nisso. Aí todo mundo começa a morrer. Aí começa a verbar. Aí daqui a pouco tem sessão dentro. Olha, é um desafio jurídico, viu? Então, com a alteração da 6015 e possibilidade de fração, de abertura de matrícula para a fração de tempo daquele imóvel, então tem a matrícula principal do imóvel e tem cada matrícula sua fração. Então, o que acontecer na cota do Ramon só importa ao Ramon. Ele pode alienar, pode dar em garantia, pode sofrer penhora, pode sofrer arresto, pode sofrer o que quiser, mas vai sofrer na matrícula do Ramon, não vai incomodar os demais. Tá, gente? Não que o Ramon seja um devedor, tá? E não que ele tenha 15 filhos também. Ramon é um cidadão honesto, idôneo. Não vamos aqui, né, Ramon? Não é isso, tá? É só um exemplinho didático, tá, Ramon? E é 2 filhos só que eu tenho, só isso, tá? Nada mais. E não está liberado para mais 13, tá? O Brasil já está lotado. Doutor Rafael, esta questão da matrícula ser, de certa forma, dividida é uma proteção muito importante para os demais multiproprietários daquela fração, daquela unidade, né? Cada um com a sua fração, porque justamente o senhor mencionou a questão de um arresto, de uma penhora sobre aquele imóvel. Acabaria deixando vulnerável os demais multiproprietários. Então, essa divisão ela é importante, né, como forma de proteção para os demais. Eu concordo contigo, porque tu estás trazendo o problema do imóvel condomínio normal, onde nós somos coproprietários do mesmo imóvel, vou mudar o devedor. A Cláudia é a devedora, tá? E a Cláudia, então, tem uma execução contra ela, penhora-se a fração dela desse imóvel,
esse imóvel vai a leilão independente da vontade dos demais condôminos, né? Que vão ter alguns direitos de preferência, que vão ter direito à sua cota pelo valor da avaliação do imóvel, tudo bonito. Mas, Cláudia, em 2016, antes da lei de multipropriedade, saiu uma decisão, lá nos capa preta, lá em cima, saiu uma decisão falando exatamente sobre isso, porque se pretendeu, não tinha a fração da matrícula, mas se pretendia levar a leilão toda a unidade imobiliária por conta da dívida de um dos multiproprietários. E isso foi negado pelo judiciário, dizendo que a penhora deva recair somente sobre a fração dele, não prejudicando os demais. Olha que bacana que é a multipropriedade nesse ponto, né? Perfeito, ótimo. Então, inclusive, já te dou a palavra, Ramon, inclusive a multipropriedade, naquela instituída por testamento, imagina, eu, você e Cláudio somos os herdeiros do imóvel e nosso testador, nosso pai, nos coloca 4 meses para cada um do imóvel por ano. Se acontecer alguma coisa com uma dívida minha, eu sou o devedor da vez agora, e eu sou executado, vocês não perdem o imóvel, vocês ficam com seus 8 meses e só é levado a leilão os meus 4 meses. Olha que bacana isso, né? Vamos seguir? Pessoal, agora vamos para a parte divertida da live, a parte dos problemas. Como dizem os paulistas, a parte da treta, né? É paulista ou carioca que fala bastante isso, né? Eu acho que é carioca, paulista, fala Eu treta. acho que são os cariocas. Treta. Carioca, deu treta, né? Então, nós vamos para a parte da treta agora, tá? Nós vamos começar falando, então, são alguns pontos. Cláusula mandato, cota cabecel, decisões assembleárias, hotelaria e condomínio, proprietário, cotista, quem somos. Nós vamos falar um pouco agora sobre essas questões todas. Eu estou um pouco rápido, gente, porque tínhamos falado que nós temos um limite de 45 minutos, podendo ir um pouco mais. Então, eu estou na velocidade de 1.5 aqui. Os Cláudio e Ramon me ajudem. Se eu estiver muito rápido, me interrompam para a gente fazer uma dinâmica adequada, tá? Eu acho que estamos indo bem, doutor Rafael. Doutor Ramon, qual é a sua opinião? Não, da mesma forma também está bem explicativo, e aí essas intervenções que a doutora Cláudia e eu estamos fazendo aqui já ajuda para justamente já sanar aquele ponto e ir para o próximo. Tá bom, doutor? Vamos lá. Vamos adiante. Cláusula mandato. Gente, o que é cláusula mandato? A cláusula mandato é uma cláusula que existe, inclusive, em contrato de incorporação tradicional, tá? Onde o incorporador ele tem o poder de tomar algumas decisões, de fazer algumas coisas em nome do promitente comprador para que a coisa aconteça, tá? E na cláusula mandato, nas convenções, nos contratos de multipropriedade, ela é inserida e ela é boa para a instalação do condomínio. A Cláudia perguntou um pouco antes, né, Cláudia? A instalação do condomínio de uma multipropriedade é igual? Sim, igual. 2/3 dos condôminos. Mas nós temos que prestar atenção que multipropriedade de um empreendimento com 300 unidades são 3.900 cotas. 3.900 cotas vezes 0,66 são 2.574 votos para poder aprovar Rafael, esse foi um ponto excelente que o senhor mencionou agora, porque eu ia justamente questioná-lo em relação a isso, porque ao contrário do condomínio edilício normal, digamos assim, no condomínio edilício que a gente está acostumado, cada unidade corresponde a um condômino, né? Via de regra. Na multipropriedade, cada fração corresponde a um condômino. Então, a gente tem só na utilização desse bem. A fração corresponde ao voto, doutor, é isso, né? Exatamente. Então, nós temos, no empreendimento com 300 unidades, nós temos, e o ano, tá, gente? O ano não é dividido não é 365 dias. O ano é dividido em 52 semanas, tá? E 52 semanas, os empreendimentos normalmente são de 2 ou 4 cotas. 2 semanas
Está sem som, Então, doutor Rafael. Oi? Acho que falhou o áudio, doutor Rafael, mas foi Falhou o rápido, áudio. rapidinho. Aham. Só a sua última Já voltou frase agora, você agora? repete, por favor. Tá. Então, uma cota corresponde a 2 ou 4 semanas. Então, um ano que tem 52 semanas, tem 13 cotas, se for de 4 semanas, 26 cotas, se for de 2 semanas. Tá? Então, cada cota, cada apartamento, tendo 13 ou 26 cotas, são 13 ou 26 votos. Mas segure o coraçãozinho, que nós vamos falar sobre esses votos ainda hoje. Calma, calma. Não é bem assim, não é tão fácil assim. E a formalização de deliberações que necessitem de quórum qualificado. Então, imagine, por exemplo, coletar 2.550 assinaturas para alterar uma convenção de condomínio. Absurdo. Então, a cláusula mandato pode servir para isso, para formalizar uma decisão dos condôminos. Ele tem, então, uma cláusula mandato, ele tem o poder de ir lá e fazer a alteração, assinar a alteração da convenção de condomínio, para não ter que comparecer 2.500 pessoas. Imagina, no condomínio que a cláusula atende lá de 90 pessoas, já é um inferno coletar assinatura de 70. Imagina de 2.500 pessoas. Tá? Então, efetivamente, a cláusula mandato ela é boa. Mas o problema da cláusula mandato é que ela está sendo utilizada por alguns empreendedores que ainda não entenderam que deve seguir uma linha reta, que está sendo utilizada a cláusula mandato para aprovação de contas e para deliberações gerais. Ou seja, nós temos em multipropriedades que não são tão lindas assim, administrações não tão puras assim, né? Não republicanas, digamos, nós temos a utilização da cláusula mandato pelo administrador. O administrador é o incorporador ou empresa por ele constituída. Então, o incorporador nomeia o administrador. O administrador usa a cláusula mandato para, numa ação de prestação de contas, aprovar as próprias contas, mesmo que elas não estejam adequadas. Tá? Eu acompanho assembleias, como o Ramon disse ali na minha mini-bio, nós atendemos hoje 6 empreendimentos de multipropriedade no Brasil, atendemos os condôminos, atendemos as associações de multipropriedade, tá? E essas 6 que nós atendemos, eu tenho contato com mais 6. A gente estava montado, viu, Cláudia e Ramon, uma federação de associações de multipropriedade no Brasil. Olha que bacana. Né? Isso que eu ia lhe perguntar, doutor, quando existe a multipropriedade, é necessário ou é recomendável que se exista uma associação que possa melhor gerenciar esse universo? Não, na verdade, Ramon, a associação ela não tem o condão de administrar a multipropriedade. Mas veja, por exemplo, tá? Nós temos aqui uma associação com 280 multiproprietários, corresponde a umas 350, 400 cotas. Tá? Esses multiproprietários estão espalhados pelo Brasil todo. Tem uma assembleia lá em Gramado, às 2 horas da tarde de uma quarta-feira. Tu acha que esses 280 multiproprietários vão se dirigir a Gramado? Não. Eles serão representados pela associação e terá um suporte jurídico. Olha aqui um nicho para nós, advogados condominiais, associações de multipropriedade, porque a associação de multipropriedade ela acaba sendo formada por associados leigos, concorda comigo? Um médico, um dentista, um militar, né? Um professor, são leigos no campo jurídico. Mas esses leigos se juntam em uma associação e, veja, sei lá, eu cobraria R$800 para acompanhar uma assembleia de multipropriedade lá em Gramado. Tá? Um multiproprietário de uma cota vai contratar um advogado por R$800 para ir lá dar um votinho para ele, que é um voto de 3.900? Não, né, gente? Não vai. Mas esse multiproprietário com mais 280 pode ter uma associação que vai contratar um assessor jurídico e quem vai representar os 280 no condomínio vai ser o assessor jurídico, com fundamento legal, com propriedade, entendeu? Essa é a função da associação. Mas nós temos um case no Brasil, Ramon, em Gravatal, Termas do Gravatal,
tá? Um lugar que eu me apraz muito, eu muitos anos já fui lá e tive cota lá também, onde a administração pecou tanto que a administração foi afastada pela associação de proprietários. E a associação de proprietários tomou conta da multipropriedade. Tá? Vamos seguir? Bueno, esse mandato, né, mandato no Código Civil, nós temos o artigo 653, que o mandato opera-se quando alguém recebe poderes para praticar atos ou administrar interesses de outro, né? Então, aí a procuração, então, cláusula mandato é o instrumento de procuração. Mas veja, olha o que diz o 653. Administrar interesse do mandante e não interesse próprio. Então, a cláusula mandato, ela deve ser utilizada e bem utilizada quando utilizada no interesse do mandante, não no interesse do mandatário, que é o administrador da multipropriedade, né? O 1358-R diz ali: o administrador será mandatário legal de todos os multiproprietários, exclusivamente para a gestão dos atos de gestão ordinária da multipropriedade, incluindo manutenção, conservação e limpeza do imóvel e suas instalações e equipamentos imobiliários. Então, olha que bacana aquilo que nós falamos, que os multiproprietários não vão estar lá na multipropriedade o tempo todo, viu, gente? Cuidando do imóvel ou tomando providências quanto ao imóvel. Se tiver que trocar um mobiliário, trocar uma TV, fazer alguma coisa. O administrador, ele é mandatário de todos os multiproprietários no que diz respeito à melhor condução de seus interesses na unidade imobiliária, além de ser também, né, o administrador da área condominial. Percebe os dois níveis, né? No individual, na área privativa e na área individual. Então, o R confere esse poder legal ao administrador de gerir a unidade hoteleira nesse caso. Bora adiante. E aí, Cláudio e Ramon, aquilo que vocês comentaram um pouco antes, né, que é o direito a voto, né? Então, o 1358I trata sobre isso, sobre o direito a voto, sobre a assembleia de condomínio de multipropriedade, onde o voto do multiproprietário corresponderá à sua cota de fração de tempo no imóvel, né? E a Assembleia Geral do Condomínio, quando for o caso, o voto corresponderá à cota e a cota de poder político atribuída à unidade autônoma na respectiva convenção de condomínio. Então, aqui fala aquilo que vocês comentaram, que é a questão do voto ser o voto de fração, né? Agora, além da cláusula mandato, nós temos algo que é o cabecel, né? E é o cabecel, que é a cota cabecel. Para facilitar uma administração de uma multipropriedade, em especial na realização de assembleias, se montou a figura de uma cota cabecel. Ou seja, uma cota que, quando definida em convenção, ela é a unidade, a fração, que, dentre as demais unidades, vai representar todas numa assembleia. Então, em alguns condomínios de multipropriedade, é a fração número 1, a primeira fração do ano. Em outras, pode ser uma escolha por rateio, por sorteio. A convenção vai definir a regra adequada para aquela coletividade, de qual a melhor forma de definir a cota cabecel, quando é escolhido a figura do cabecel para essas situações. Mas aqui nós temos mais um probleminha, que é o que é aceitável e inaceitável na utilização dessa forma democrática, quase de trital americana, que era de ter um cabecel, um representante de uma mini coletividade, né? Inaceitável. Gente, inaceitável. Cotas cabecéis somente do incorporador. Isso é uma questão que está ocorrendo em algumas multipropriedades, onde o incorporador segura para si a cota 1. E na convenção de condomínio, Cláudia, a cota 1 é a cabecel. Olha que coincidência. Então, o incorporador é dono... Coincidência, né, doutor? Coincidência total. É uma coisa, não foi proposital de maneira alguma. Não. Mas acaba que, então, que o incorporador é dono das 300 cotas cabecéis. E aí,
você chama uma convenção, uma assembleia, quem vota é o cabecel, e aí você tem uma aparência de democracia, de representatividade, de que os condôminos estão sendo representados pela cota cabecel, mas, no final das contas, só o interesse do incorporador é que está existindo, não o interesse dos demais. Gente, lutem contra isso, com fervor, pelo amor de Deus. Doutor Rafael, deixa eu lhe fazer um questionamento. Em relação a tudo isso que o senhor está nos explicando, e também agora o tema abordado da cota cabecel, né, que é um ponto muito relevante da multipropriedade. Nós sabemos que o judiciário gaúcho ele tem um perfil bastante conservador, né? Então, eu queria que o senhor nos explicasse, pudesse nos trazer como que o judiciário gaúcho tem se manifestado em relação à multipropriedade. Diante de todas essas questões, né, de proteção ao multiproprietário, a questão de interferência do incorporador, como que tem se manifestado? Quais são as decisões mais atuais? Eu até vou te dizer, Cláudia, que hoje o que mais abarrota o judiciário são ações de rescisão de contrato. Tá? E agora também algumas ações de direito individual, onde o multiproprietário se vê afetado no seu direito, tendo adquirido o imóvel, no seu direito, na sua relação de consumidor, a exemplo do condomínio edilício sobre o comitê de comprador de imóvel na planta. Tá? Então, o que tem surgido muito são discussões nessa esfera. E nessa esfera, o nosso judiciário é muito conservador, concordo contigo, mas, ao mesmo tempo, sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra, é um judiciário à frente de seu tempo. E tem, sim, defendido os multiproprietários na sua relação, trazendo forte o CDC aqui, porque aqui não na maioria dos casos, é relação de consumo. Mas, veja, a relação de consumo, como eu estou falando, na relação multiproprietário incorporador. Tá? Agora, dentro do condomínio, Cláudia, nós temos um enorme problema. Nós estamos com inúmeras dificuldades, não é só no Rio Grande do Sul, no Brasil todo, de quebrar essa falsa legitimidade nas decisões assembleárias. Ou seja, o judiciário diz, não, mas foi definido em assembleia. Sim, meu caro magistrado, mas foi definido em assembleia com o voto somente do administrador. Nós temos uma questão aqui que nós estamos discutindo, uma anulação de uma prestação de contas, de uma assembleia de prestação de contas, de uma multipropriedade. Olha que lindo. Ramon, look at me. Olha que lindo. O incorporador disse, eu não vou usar a cláusula mandato, só que ele tinha unidades de estoque que faziam 86% dos presentes. Para que utilizar a cláusula mandato? Ele já tem o voto de 86% dos presentes. Aí ele apresentou as contas que estavam erradas, porque ele, sozinho, de um condomínio instalado em 2019, olha que loucura, gente, vocês não vão acreditar. Um condomínio instalado em 2019, em janeiro de 2021, o administrador, o incorporador, modificou completamente a incorporação e se autoconcedeu isenção nas suas cotas não vendidas. Calma, segura os coraçõezinhos. Na Assembleia de Prestação de Contas, em 2021, da gestão 2020, ele utiliza a Convenção de Condomínio de 2021, que já é legal de pleno, porque não teve Assembleia, mas ele utiliza e retroage os efeitos de uma convenção de janeiro de 2021 para as contas de 2020. E ele, então, todas as contas de 2020, ele estava isento de pagar as cotas de condomínio. E isso foi levado para a Assembleia, gente. Isso foi levado para a Assembleia, adivinha? O público lá, eu levantei a lebre, eu como advogado da associação levantei a lebre, o público enlouqueceu que estava lá, todos os 14% proprietários, 86% estoque. Não, horror, isso é um absurdo. Vamos colocar em votação. Aprovado por 86% dos votos, 88% dos votos. E provavelmente seria reprovado, foi aprovado por conta da incorporação. É só a gente fazer o cálculo inverso. Uhum.
dos 14%, veja, dos 14%, praticamente a votação foi 98% reprovado. Por quê? Porque foi 2% de voto de presentes multiproprietários que aprovaram as contas, junto com os 86% de estoque. E aí, Cláudia, nós estamos levando essa discussão para o Judiciário, e o Judiciário olha a Assembleia e diz, não, mas foi aprovado pela maioria dos presentes. E aí a gente tem que fazer toda uma construção visual, sabe? Dizendo assim, meu querido, olha só, incorporador, unidade de estoque, o incorporador é sócio da administradora, a administradora é gerida pelo incorporador, a administradora presta contas e o incorporador... Gente, sabe aquela cena do Chaves vendendo churros para ele mesmo? Quer churros, Chaves? Quer churros? É isso. É ele aprovando as próprias contas. Mas o judiciário, para entender isso, está difícil, Cláudio. Sim, é muito complicado. Por quê? Porque, imagina, é uma decisão de Assembleia, gente. E a Assembleia é soberana, nós ouvimos isso a vida toda, né? Eu vou dizer, doutor, que esse questionamento ele é muito pertinente, porque eu tenho visto, eu sempre vi isso, o judiciário se reporta às decisões de Assembleia, o que está ali em concomitância com a convenção, automaticamente Código Civil. Eu tenho um condomínio, que eu advogo, são 132 salas, ele é comercial, é quase a mesma situação que a tua, só não é multipropriedade. Aí o síndico, tá? Nós conseguimos com muito custo removê-lo, mas olha que interessante, o síndico, através da administradora, usava uma plataforma para as assembleias duravam 5 minutos, aprovava muito rapidamente ali as contas, aí o Rafael, a Cláudia e o Ramon, que também têm uma unidade, receberam um login e senha, mas eu estou com um problema, a assembleia acabou. A administradora não pode ser responsabilizada vamos dizer assim, pela tua falta de conhecimento técnico, e aí a tua internet acabou aqui, né? E aí sempre ele se fazia presente, dono de mais de 50% das unidades, comprovadamente que o dinheiro que ele usou para comprar salas é escuso, né? Tem uma série de coisas acontecendo. Mesma situação, só não é caso de multipropriedade o condomínio que eu presto assessoria. Mas é isso aí. Acaba levando para a convenção e para a ata, né? E aí entra o nosso trabalho como advogados de fazer toda uma demonstração, né, em defesa dos nossos clientes, até para mudar a cultura do judiciário em relação a isso, né? E sim de analisar caso a caso. Logicamente, a gente tem toda a legislação, todo o nosso embasamento jurídico, não jamais desconsiderado, mas o caso ele precisa ser analisado tal como ocorreu, né? Com as suas particularidades e com toda a prova que nós, advogados, aí temos o trabalho de levar para o judiciário, né? O doutor Pessoal, Rafael, vamos voltar para a multipropriedade. E eu só finalizando a minha fala aqui, o Judiciário Gaúcho, ele realmente ele é diferenciado por inúmeras exemplos ao resto do Brasil. E eu tenho visto muitos juízes aqui se atentando às particularidades de cada processo. Ainda temos um trabalho pela frente, tem muitos que seguem o fluxo, como eu digo, né? Mas tenho visto pelo menos alguns movimentos aí bastante... Está mudando, sim. Exatamente. Pessoal, a associação vai pagar a hora extra para o nosso operador aqui. Então, vamos tocar a nossa multipropriedade para a gente vencer ela hoje, tá? Gente, então, inaceitável, ainda falando sobre cota cabecel, que ela seja somente do incorporador, que seja definição de determinada cota cabecel não alienada. Então, poxa, a cota cabecel tem que estar na mão dos multiproprietários, né? A utilização de cota cabecel pelo administrador, e nós vamos ver um case aqui terrível, que vocês vão entender o que eu estou falando, ou seja, o administrador utilizar a cota cabecel é quase pior do que a cota cabecel ser do incorporador. Quase pior. Porque o administrador não necessariamente seja o incorporador. Pode ser ou não, né? Então, se o administrador é o incorporador, é ruim igual. Ponto, é ruim. Mas, pelo menos, o incorporador tem unidade de estoque, tem algum voto. Agora, o administrador, não. Ele não é proprietário do empreendimento em regra. Então, ele ser a cota cabecel é terrível. E a utilização para decisões contrárias aos interesses coletivos. Olha só que bacana isso aqui que aconteceu, gente. E dia 21 agora, foi recente, está fresquinho,
Ainda nem entramos com a ação anulando isso. 21 de outubro. Num condomínio de multipropriedade aqui em Gramado, houve um tumulto com 345 apartamentos, né, e um voto para cada unidade, ou seja, 345 votos, e 7 salas comerciais, um voto por sala, então 352 votos. Houve um tumulto enorme, porque eles queriam alterar a quadra de tênis para uma quadra poliesportiva de areia. Gente, aqui nós estamos falando de alteração de um equipamento comum. Regra geral, 2/3 dos condôminos. Então, eu compro um empreendimento em Gramado e eu penso que vai ter uma quadra de tênis para eu jogar meu tênis. E a Assembleia se define mudar quadra de tênis para quadra poliesportiva, está ferindo meu direito individual de proprietário. Concorda comigo? Bom, então, essa votação teve um tumulto na Assembleia, a Assembleia deu guerra na Assembleia, mas olha o que foi transcrito para a ata. A apresentação da quadra de tênis, tal, visa atender, né? Após uma longa deliberação, não foi longa deliberação, foi guerra. Após uma guerra, entende isso aqui, foi aberta a votação, a qual foi aprovada por unanimidade dos votos válidos. E quem é que estava com os votos válidos? O administrador, aquele que queria trocar, estava com os votos da Cabecel. Então, gente, por favor, lutem contra a hipocrisia dessa falsa democracia em empreendimentos de multipropriedade, onde o administrador usa a cota Cabecel ou usa a causa mandato em detrimento aos interesses dos multiproprietários. Por favor, univos e vamos adiante na nossa apresentação. Mas isso aqui é um absurdo, né, Ramon? Perdemos, Ramon? Ou eu perdi? Colocando dessa forma, né, e fazendo uma análise assim, desencoraja, né? Desencoraja. E essa é a questão, Ramon. A multipropriedade no Brasil é algo fantástico, o modelo de negócio é excelente, eu sou um entusiasta da multipropriedade. Mas no momento em que começa a utilização de uma multipropriedade, vou te dar um exemplo. No condomínio edilício normal, digamos que as construtoras, via de regra, não entreguem seus imóveis. Acabou comprar imóvel na planta. Acabou. Ninguém mais vai querer comprar imóvel na planta. Por quê? Porque o risco de não entregar imóvel é enorme. A mesma coisa para multipropriedade. Isso está tendo ação civil pública do Ministério Público contra esses atos. Vendendo como investimento imobiliário, a CVM vindo em cima, dizendo se vocês continuarem vendendo isso, eu pego vocês e vou regular vocês. Então, assim, nós temos que cuidar, e cuidar nós, assessores jurídicos dos incorporadores, para que os incorporadores entendam que o modelo de negócio é fantástico, já é extremamente lucrativo, tá? Se tu pegar um apartamento de 30 metros quadrados em Gramado, quanto é que tu compra um apartamento de 30 metros quadrados num empreendimento bacana? 500 mil? 450 mil? Beleza. Construir um empreendimento de multipropriedade ou construir um empreendimento edilício normal com a mesma característica custa a mesma coisa. Ponto. Só que o empreendimento de multipropriedade você vende o apartamento por 1.200.000, o mesmo que você venderia por 450 mil. Então, ele já é extremamente lucrativo no VGV, no valor geral de venda. Não precisa mais ganância. Depois, na administração da multipropriedade, os administradores estão cobrando 10% sobre a receita bruta do condomínio. Tem um condomínio com 13 unidades, com 464 unidades, como nós temos. Vou fazer o cálculo aqui. Opa, o que eu fiz aqui? Fiz caca aqui, peraí. Vou fazer o cálculo para vocês aqui. 474 unidades. Quê? Opa, lógico. Vezes 13 cotas, são 6.032 cotas. Vezes R$350 de condomínio de cada cota, R$2.100.000 de taxa de condomínio bruta. O administrador ganha R$211 mil de taxa de administração.
e toda a despesa operacional do empreendimento, do condomínio, está dentro da taxa de condomínio. Ou seja, os 211 mil é só a comissão do administrador, a administração. Então, já é extremamente rentável, não só lançar o empreendimento, vender o empreendimento, como também administrar o empreendimento depois. Não precisa mais que isso. Sério, não precisa mais que isso. Vamos adiante aqui, vamos ganhar a noite aqui. Então, o que a gente entende como aceitável no que diz respeito à cota cabecel, que seja um multiproprietário, que a escolha seja democrática da cota cabecel, ou seja, o que eu defendo como cota cabecel? Os 13 cotistas de um apartamento escolhem entre si quem é o cabecel e definem entre si o que o cabecel vai falar lá na Assembleia. A Assembleia é sobre a quadra de tênis. Vamos votar de que maneira a nossa unidade? Nossa unidade vai votar nisso de tal maneira. E vai lá e vota de tal maneira, porque ele é o cabecel representando. E aí uma democracia interna, né? Dos 13, vamos dizer que 8 querem mudar e 5 não. Bom, então vai pela maioria, o cabecel vai pela maioria. Eu defendo isso. Perguntem para mim se tem um modelo do Brasil que faz isso hoje. Ainda não. Há de ter. Um dia vai ter. Né? E até eu defendo, é aceitável que o número de cotas cabecéis, também o incorporador tenha direito ao número de cotas cabecéis conforme o seu número de unidades de estoque. Afinal, ele paga condomínio também. Né? Então, eu defendo, eu não sou tão mal assim com incorporadores, eu defendo essa proporcionalidade. Vamos adiante. Decisões assembleares, nós estamos aqui numa live que fala sobre problemas, e aí, então, eu trouxe ali há pouco tempo uma das questões, que é a alteração de área comum. Então, uma assembleia utilizando cota cabecel, utilizando cota de estoque, ou utilizando causa mandato, alterando áreas comuns, tem o quórum adequado, aprovando contas por quem as presta, o que é imoral, lembrando que não é ilegal, mas é imoral. O conselho como figura meramente decorativa. Gente, para vocês terem uma ideia, num dos condomínios que a gente atende, de multipropriedade, foi contratada uma auditoria contábil para o condomínio. E aí, as contas do condomínio foram levadas à Assembleia. O conselho disse, nós orientamos a aprovação das contas por conta do relatório da auditoria. E teve inúmeras irregularidades naquele ano. Aí eu chamei a auditora na Assembleia ali, fiz constar em ato e perguntei, a tua auditoria viu que não teve Assembleia a tal coisa? Não, nossa auditoria não é sobre isso. A sua auditoria viu que a convenção de condomínio mudou sem Assembleia? Nossa auditoria não é sobre isso. Tá, um pouquinho. Tu está auditando um condomínio? Tu audita o quê, então, se não é os atos da administração? Não, a nossa auditoria é contábil. É para ver se os lançamentos estão alocados na contabilidade da maneira correta. Doutor Rafael, é por isso que aqui no escritório eu defendo sempre e oriento os meus clientes quando vamos enfrentar esse tipo de situação, no sentido de que a auditoria deve ser uma auditoria contábil condominial, né? Com um profissional com expertise em análise de quórum, né? Análise de todas as deliberações, porque o condomínio ele vai muito além da questão contábil para uma aprovação, né? Então, quando a gente diz o caixa está ok, tá, o caixa pode estar ok, mas o que levou o caixa àquele número, né? Não basta simplesmente uma nota fiscal. Aquela nota fiscal, ok, foi paga, está tranquilo. Mas o que antecedeu aquele pagamento foi feito da maneira adequada? Então, por isso que sempre oriento os nossos clientes a pedir uma auditoria condominial. Tá, mas se isso é relevante, Cláudia, num empreendimento com 90 unidades, com 120 unidades, com 200 unidades, agora tu imagina um empreendimento com 3.900 unidades. Com certeza. Agora tu imagina uma auditoria, uma administração de um empreendimento que tem uma receita bruta mensal de 2.200.000. Quantos condomínios, Cláudio, tu administra que tem uma receita bruta mensal de 2.200.000? Ainda nenhum. Ainda nenhum. Nem anual.
Veja, nem anual. Se a gente pegar, por exemplo, um dos maiores condomínios de Porto Alegre, né, que tem lá 1.100 unidades, vezes R$ 280 de cota de condomínio, tem 308 mil de receita mensal. Então, assim, ó, é muito relevante que a auditoria seja uma auditoria condominial. Não é simplesmente verificar se a nota está alocada no lugar certo contábil. É se essa nota teve 3 orçamentos, se essa receita, essa despesa foi aprovada pela Assembleia, se ela dizia respeito a quê. É isso que deve ser uma auditoria confiável. E aí aquela figura, né, conselho como figura decorativa, é nesse ponto a minha crítica, né? Porque o conselho ele tem que ser ativo, mas poxa, como é que ele vai ser ativo se ele não consegue entender a amplitude daquelas contas todas? Então é importante uma auditoria para não termos um conselho, uma figura decorativa, e o constante desrespeito às convenções de condomínio é algo normal em multipropriedades inidôneas. Gente, aqui só fazer um parênteses, tá? Não está se dizendo que todas as multipropriedades do Brasil são inidôneas. Não, não é isso. Não é terra arrasada, pelo amor de Deus. O que está se trazendo aqui na live são cases e problemas em condomínios de multipropriedade para a gente saber o que acontece errado para aprender e não fazer no outro. Tá? E, por favor, não é para aprender como perverter o outro, tá? Por favor, por favor. Até porque, como tu bem disseste, né, doutor Rafael, a multipropriedade já existe há mais de 4 décadas, né, há mais de 40 anos. Então, é algo que a gente vem observando que dá, sim, muito certo, né? Mas, como todo empreendimento imobiliário, ele precisa ser bem gerido para que atenda ali, né, a sua função social. Então, também sou uma entusiasta da multipropriedade, acho que sim, é algo que para o futuro vai ser cada vez mais divulgado, utilizado, né? E vai fazer cada vez mais parte da nossa vida essa cultura da multipropriedade. Então, a gente tem que ir, sim, trabalhando para torná-la melhor, né? Cada vez mais. O que eu verifico, né? Eu já tive alguns clientes que vieram me relatar situações de problemas envolvendo multipropriedade, mas eu vou dizer que a primeira pessoa que eu consegui prestar atenção e me explicar a questão da multipropriedade foi o Dr. Rafael. Já pesquisei alguns escritos dele, já vi ele falando sobre esse assunto. O que eu vejo, né? E eu, além de advogado, eu sou professor também, leciono no mesmo tempo em que eu sou advogado, 15 anos. O que eu vejo é que falta informação. É verdade. E pelo desconhecimento, as pessoas acabam rechaçando uma ideia que dá certo, é válida, tem tudo para funcionar, né? Então, não, eu não sou o dono, quer dizer, eu sou dono de um pedacinho só, eu não tenho a gerência do todo, então eu vou para o tradicional, porque a cultura diz que eu sou dono sozinho numa matrícula ali, né? Então, e aí muitas vezes a gente acaba retardando uma ideia, um projeto que tem tudo para dar certo, dá certo. E claro, assim como um condomínio edilício que não é de multipropriedade, se não for bem gerido também, da mesma forma, ele vai sucumbir, né? Então, exatamente por isso fica a dica para os futuros multiproprietários que consultem seu advogado, né? Por isso estamos aí também de maneira preventiva, né? Quando vão adquirir uma multipropriedade, que consultem o advogado, que peçam uma análise do contrato, né? Para que a gente consiga antecipar, né, qualquer resolução de um eventual problema. Cláudia, eu estou guardando um risinho aqui, porque em 2016 eu fui consultado por um cliente sobre uma multipropriedade em Gramado, tá? E aí eu analisei o contrato, analisei o modelo de negócio, beleza, lindo, irrepreensível quase, tá? E eu falei para ele, olha, tem algumas cláusulas aqui que são abusivas, mas isso aqui, se tu tiver problema depois, tu está protegido pelo CDC, blá, 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 aquela história toda. Em 2019, depois eu fui procurado por um grupo de multiproprietários do mesmo empreendimento.
E aí vieram falar comigo sobre a questão de como foi a instalação do condomínio, que eles ficaram indignados com a instalação do condomínio e vieram me consultar para atuar com eles na administração do condomínio. Tá? E aí eu fui fazer uma análise completa do empreendimento. Quando eu abri a matrícula e vi que a incorporação tinha sido modificada em 2017, originalmente eram 300 apartamentos, e foi um sucesso em vendas. E o incorporador, sem avisar ninguém, criou novos 164 apartamentos em cima de um empreendimento. Quando eu descobri que esse empreendimento não tinha APP, numa área de 55 hectares, não tinha APP nenhuma, e passou a virar uma área de 20 hectares, com 15 hectares de APP, ou seja, foi anexada a APP. Quando eu descobri que as áreas comuns tinham sido privatizadas, no lançamento de 2014, o restaurante, bar da piscina, cafeteria, salas comerciais eram comuns para que os condôminos pudessem receber esses valores e ajudar no pagamento dos condomínios, e a incorporadora alterou a incorporação e tornou isso privativo, de uso exclusivo dela. Aí nós virou um tumulto enorme, a associação se uniu e nós estamos com várias ações judiciais buscando a reparação desses danos. E aí esse cidadão, em 2016, eu encontrei ele de novo, ele me contratar com o assunto da mãe dele, e eu falei, tu nem sabe aquele contrato que eu assessorei para ti. Naquele momento, em 2016, estava tudo certo. Mas tu nem sabe o que aconteceu depois. Então, Cláudia, na análise da multipropriedade, muitas vezes, quando é analisada em momento estanque, pode estar tudo bacana. Mas o acompanhamento da multipropriedade é fundamental, porque o que vai mudar a multipropriedade são os atos do administrador. Se os atos do administrador não forem bons, a multipropriedade foi para o saco. E aí não adianta o advogado ter feito um due diligence adequado no início, percebe? Sim, sim. Vamos adiante aqui, gente. Pessoal, só como mediador aqui da live, eu preciso dizer que a gente já passou do nosso horário, tá? Só para... O tema bom é isso, né? A gente não consegue esgotar ele, a gente dá seguimento, mas só para a gente fazer um caminhamento, tá, doutor? Tá, mas só para dizer, isso é um puxão de orelha, isso é um... O que é isso? Não, é só compartilhar aqui na nossa multipropriedade aqui uma angústia. Deixou o doutor Rafael e eu juntos falando, doutor Ramon, o assunto se estende. Só indo para o tema, tá? Indo para o tema. Eu só paro quando puxar o cabo. Tá bom. Vamos adiante aqui, então. Vamos terminar a nossa... Falta pouquinho, gente. Só para vocês entenderem, então, a administração de uma multipropriedade, ela tem 3 partes da administração. A administração hoteleira, que é a administração necessária para a gestão do empreendimento perante usuários, perante terceiros. A administração condominial, que é necessária para a gestão do empreendimento perante os condôminos. E existe uma terceira administração, que é a administração do pool hoteleiro, que é necessária para a gestão das locações das semanas e diárias. Essas 3 administrações normalmente são feitas pela mesma empresa, que é a administração condominial, que é a administração do hotel, e que na condominial faz, às vezes, síndico, que administra o hotel e também administra o pool. Eu defendo 3 administrações distintas. Tá? Eu defendo que a administração condominial trate somente do condomínio, defendo que a administração hoteleira trate da gestão do negócio, e eu defendo que a administração do pool trate somente da locação das semanas e que não sejam a mesma administração. Vamos adiante. Quem é o real proprietário? E aí o problema que a gente veio falando em toda a nossa live aqui, e é o problema central dos cases de questões que ocorrem em condomínio, é essa aqui. É a figura do rei Luís XIV, né? né? O rei sou eu. Né? Então, o que se percebe nas multiproprietárias que não estão bem conduzidas é um verdadeiro regime absolutista, pelo que a gente viu aqui. As definições de prioridades são as da administradora e não as prioridades dos condôminos. A administradora que faz o papel de síndico se confunde naquelas 3 figuras, administradora, síndico, administração hoteleira, administração condominial e administração do pool.
e essa confusão é muito ruim. Para vocês terem uma ideia, vou dar um exemplo do problema dessa administração confusa. O pool é uma gestão, é gerido por pessoas que vão organizar a alocação da semana. E uma determinada administradora estava colocando, e o pool é uma SCP, uma sociedade por conta de participação, onde você coloca a semana você é um sócio oculto, administrador é o sócio ostensivo, e você, então, administrador aloca a semana e distribui lucro isento de imposto de renda porque ele foi tributado na SCP. Beleza? Todo mundo pegou isso? Legal. Vamos adiante. A administradora, os funcionários da SCP estavam na folha de pagamentos do condomínio. Não dá. Se os funcionários do que administra o pool são do condomínio, para que pagar uma administradora de pool, então? Não precisa. Então, a confusão, quando é uma administradora para tudo, causa esse tipo de aberração. As votações são direcionadas, as assembleias são presenciais, administrador de multipropriedade, hoje, que não está indo bem, tem um horror à assembleia virtual. Por quê? Porque todo mundo pode votar. Na assembleia presencial, sabe quando é que eles marcam a assembleia, Ramon? Quarta-feira, 14 horas, no meio da semana, dia útil, hora comercial. E mais, exigem procuração com firma reconhecida por autenticidade. E mais, convoca a assembleia com 8 dias de antecedência. Como é que os multiproprietários do Brasil todo vão ir até o hotel para fazer uma assembleia presencial? Nem vão. E aí o incorporador, que é administrador, que tem a cota cabecel ou que tem as unidades de estoque, vota como ele quer. Né? Então, essa é uma problemática muito grande e a dificultação da participação dos multiproprietários, então, nas assembleias é um problemático. Terminando nossa live de hoje, direitos de representatividade. Tá? O que acontece? Qual é o principal problema pelo qual os multiproprietários permitem que os administradores ajam dessa maneira? E nós, advogados, temos que lutar contra isso. Mas qual é o principal problema disso? Os multiproprietários não se conhecem, nunca se viram. E não há um condomínio tradicional onde eu tenho lá 90... Aqui no meu prédio tem 144 salas comerciais. Se eu quiser conhecer todos, eu vou andar por andar, bato na porta e entro. No multipropriedade não existe isso. Mas eles começam a se reunir em grupos de redes sociais e começam a formar associações de multiproprietários. E vou trazer para vocês um problema aqui de LGPD. Eu darei uma palestra no Iberdim no final de nossos colegas aqui, Anacom, que também são do Iberdim, nosso presidente, o Miguel Zain, também é diretor do Iberdim regional lá no estado dele, Mato Grosso do Sul, acho Mato Grosso, não me lembro. Nós falaremos sobre LGPD em condomínio na Iberdim, tá? E nós temos aqui uma decisão fantástica da 31ª Câmara de Direito Privado de São Paulo, que determinou que um administrador de condomínio forneça os dados pessoais dos moradores, nome completo, e-mail e telefone, a um grupo de condôminos que queria convocar uma Assembleia Geral extraordinária para discutir e destituir o síndico. Ninguém se conhecia no condomínio. E aí disseram ao administrador, para eu convocar uma Assembleia com um quarto dos condôminos, eu tenho que saber quem são os condôminos. E acontece que eu não sei quem são os condôminos na linha vertical, eu não sei quem são os 12 amiguinhos que eu tenho na minha unidade, e eu não sei quem são os condôminos na linha horizontal, quem são os outros 3.989 multiproprietários daquele condomínio. Como é que eu vou convocar uma assembleia? Como é que eu vou exercer o meu direito de representatividade? Né? E aí, a administradora se recusou a passar os dados com base na LGPD. E o desembargador Antônio Rigolin, muito bem, por sinal, ele disse que o artigo 11 do inciso 2 da Lei 13.709 permite o tratamento de dados sensíveis sem autorização dos titulares. Em que situação? Em situações excepcionais, onde o cumprimento de uma obrigação legal me permite conhecer os dados de quem vai cumprir essa obrigação legal comigo. Veja, a convocação de uma assembleia por 4 condôminos não é uma previsão legal do Código Civil?
Se é uma previsão legal do Código Civil, eu tenho o direito que, para cumprir essa obrigação legal de reunir 1/4 dos condôminos, eu tenho que ter direito ao raio dos dados de todos. E o artigo 11, inciso 2º, diz o seguinte: o tratamento dos dados pessoais poderá ocorrer sem o fornecimento de consentimento do titular, desde que seja para cumprimento de uma obrigação legal ou regulatória pelo controlador. Nós fizemos, o Ramon e Cláudia, uma notificação em um dos condomínios para que forneçam os dados de todos os multiproprietários, em nome da associação. E aí, não tendo nenhuma razão de negar, a analogia e a fundamentação que deram foi do sigilo bancário. Fizeram uma contra-notificação dizendo que os tribunais assentaram o entendimento de que sigilo tributário não se quebra. Mas veja, sigilo tributário e LGPD são duas coisas bem distintas, né? Mas, quando não se tem fundamento, vai embora. Gente, meu nome é Rafael Paiva Nunes, deixo aqui meus telefones de contato, meu e-mail, telefone, Instagram e Face, para quem tiver dúvidas aqui sobre o que nós conversamos e quiser um auxílio complementar, estaremos à inteira disposição. A doutora Cláudia Santos também disponibilizou seu e-mail e seu telefone de contato, e também seu Instagram, para tratar de assuntos que possam ser de interesse de vocês. E nós aqui da Anacom, né, Ramon e Cláudia, nós sugerimos a todos vocês que assistem nossas lives, que queiram conhecer um pouco mais sobre a Anacom, sobre essa Associação Nacional dos Advogados Condominiais, que acompanhem nosso Instagram, anacom.adv, Facebook com a mesma nomenclatura, Instagram, Anacom ADV sem o ponto, ou YouTube, Anacom, e Telegram, Anacom. Então, acompanhe nossas redes sociais, que vocês vão ter um acesso a um conhecimento e a uma informação adequada de advogados condominiais que lutam aí para que vocês tenham uma representatividade adequada jurídica. E aos colegas advogados fica o convite, né, doutor Rafael e doutor Ramon, de participar da nossa associação, né, que tem enriquecido muito o mercado condominial e está sempre compartilhando assuntos importantes em defesa de todo o direito condominial. Então, convidamos a participar da nossa associação. Com certeza. Entrem no site, porque uma coisa que o Miguel Zain, o nosso presidente, falou numa vinda dele a Porto Alegre, cerca de 40% da população brasileira vive em condomínio, né? Então, essas questões que envolvem o dia a dia, a administração, a gestão do dinheiro que é de todos, isso é do interesse de todo mundo. Então, tem questões, a legislação vem se renovando cada vez mais, vem surgindo novas situações, a multipropriedade é uma delas, que merece um melhor estudo. O doutor Rafael, aqui, nosso diretor, com certeza, sem dúvida nenhuma, uma das autoridades aí a falar nesse assunto. Tem que escrever um livro, hein, doutor? Isso aí, lá na outra live que o senhor participou, ficou a dica, e ó, já é a segunda vez agora, tem que escrever sobre isso, né? Eu, como professor, eu sempre digo o seguinte, né? O conhecimento, ele só é bom se eu posso partilhar ele. Não adianta a gente ficar com ele para nós, né? E isso que a gente está fazendo aqui é isso, doando um pouco do nosso tempo aqui, do nosso conhecimento para vocês que estão nos assistindo aqui. Agradecemos imensamente aqui a audiência de cada um. Conheçam melhor a Anacom, sigam nas redes sociais, tá? Um privilégio imenso aqui, agradeço ao TI aqui da Anacom, que ficou aqui nos dando esse suporte aqui para que essa live se tornasse possível. Obrigada. Tá? Muito obrigado, uma boa noite a todos, até uma próxima. Sigam nas redes sociais a Anacom também, já tem data para outras lives lá, tá certo? E um ótimo final de semana para todos, e finalizo aqui agradecendo mais uma vez o doutor Rafael e a doutora Cláudia, que nos abrilhantaram muito aí nessas discussões, esses cases aí. Muito obrigado. Foi uma honra participar dessa mesa de debate com vocês e agradeço muito a oportunidade. Agradeço também. Obrigada e boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.